Então vamos para essa terceira parte do vídeo, onde nós vamos demonstrar as funções restantes dessa primeira relação de conjuntos de funções gerais da calculadora HP12C. Aqui nós vamos dar sequência com a operação com data, uma operação bastante útil para contagem de dias, para desconto de duplicata, ou mesmo para contagem de dias, você avaliar quantos dias ainda faltam para também ter contas a pagar, por exemplo, caso você queira fazer uma programação financeira. Então essa operação com data é bastante útil. Claro que você pode usar outros mecanismos também para contagem dessa data, seja Excel, seja outro sistema, mas os empresários de maneira geral utilizam principalmente nessa questão de contagem de dias para antecipação de recebíveis e consequentemente o cálculo de juros. Inversamente pode ser usado, conforme também eu mencionei, para um pagamento, para a questão de investimento, contagem de dias de resgate, então tem ampla utilização. Nessa aqui nós temos o exemplo do Eduardo, um xará, né, que nasceu dia 13 de abril de 88, ele quer saber quantos dias foram vividos até o dia 6 de janeiro de 2022. Para isso nós vamos aqui no nosso simulador, nós vamos zerar a informação anterior, que nós tínhamos aqui, CLX, e nós vamos ativar a função de data. Tá? A calculadora ela é americana, ele tem o formato geralmente de mês, dia e ano. Tá? E a gente tem que formar para a calculadora que eu quero o formato convencional nosso, que é dia, mês e ano que a gente trabalha, tá? Um pouquinho diferente. Então o americano ele usa primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Como é que eu sei disso? Que aqui a função G, ele já fica com o 5 ativado, ó, que é o mês, ponto, dia, ano, month, day, year, tá? E aí na verdade eu quero colocar o dia, depois o mês e o ano, que é o day, month, year. Então G4 é a primeira coisa que eu faço. Quando eu ativo esse G4, ele já informa na própria tela que ele está com essa função parametrizada, uma forma de eu garantir que realmente eu vou usar o modelo convencional que a gente conhece. Então, vou digitar aqui a data, 13, ponto, que ali ele vai colocar a vírgula porque a gente trocou o ponto pela vírgula, tá? Do modelo americano para o nosso convencional. 041988, que é 1908. Então, observe que eu digito o dia com duas casas decimais, então se for o dia 1, 2, 3, 0102, depois o mês, também com duas casas decimais. Depois o ano, com 4 casas decimais. Tá certo? Vou dar um Enter aqui. Aparentemente pode parecer que sumiu as informações, tá? Se eu dar um F6, tá aqui na tela, só não está apresentando. E depois eu vou calcular a variação até o dia 6 de janeiro de 2022. Então, 606.01.2022. Então, digitei o dia 6 de janeiro de 22. Para calcular a variação de dias, G, botão acima do Enter, que é o delta, o triângulozinho, variação de dias. E aqui ele vai calcular, vou voltar para o F2, só para ter duas casas decimais, 12.321, batendo aqui com o nosso gabarito. Ou seja, o que a gente tira de lição? Então, para calcular esse intervalo de dias, a primeira coisa é entender qual é o formato numérico, né, dos dias que eu vou digitar. Se eu usasse o modelo americano, também ia dar o mesmo resultado. Só que eu teria que digitar as informações primeiro mês, depois dia, depois ano. Que é um modelo que a gente geralmente não usa aqui, mas o resultado daria o mesmo, tá certo? Caso você queira desativar essa função aqui, basta digitar G5 para não ficar, talvez, aquela informação no cursor incomoda, né? Muitas pessoas, pelo menos, comentam isso comigo. Então tá ali, ele já sai. Não vai atrapalhar os outros cálculos se ela estiver ativada, tá? Então fique tranquilo. Então, se quiser tirar do cursor, G5, quiser voltar para fazer esse cálculo aqui, dias G4, certo? Vou zerar aqui o cursor para a gente dar sequência. Próxima operação bastante interessante de percentual de representatividade. Também conhecido como análise vertical aí dentro da linha de finanças e contabilidade. Aqui a gente tem um exemplo da Janaína. Ela comeu 3 pedaços de pizza no final de semana, uma coisa boa, hein? E nesse caso ele quer saber qual foi o percentual de consumo, né, que a Janaína teve nesse exemplo, considerando um total de 8 pedaços. Então 8 é 100, 3 é x, que é a regrinha de 3 que geralmente o pessoal faz. Resumindo, vai ser 3 dividido por 8 vezes 100, tá? Mas como que a calculadora faz isso de maneira direta, sem usar essa regrinha de 3? Primeira coisa aqui eu já tinha zerado, né? Então 8 Enter, que é o 100%, digito ele, tá? Depois eu vou digitar a parcela desejada, tá? Que eu quero calcular esse percentual de representatividade. Então, 3 percentual do total, que aqui ele faz uma análise vertical, a participação, a representatividade. E já tem o percentual ali calculado, olha só, 37,50. Significa o quê? Percentual. Então, 3 pedaços
corresponde a 37,50% de 8, que é o 100. Então, caso você queira fazer qualquer outro tipo de cálculo de participação, é esse procedimento, obviamente só alterar os números. Isso é muito útil dentro da linha, por exemplo, das finanças, você analisar ali dentro do DRE as principais contas que têm o maior poder ali de representação, para você investigar o que você pode, de repente, reduzir de custos ou despesas, tá? Título de exemplo. Depois, seguindo aqui, nós temos a variação de percentual, que aqui pode ser crescimento ou pode ser queda. Nós temos o exemplo do Eli. Comprou um fundo imobiliário por R$10, depois de 2 meses ele caiu para R$7,50. Qual é o percentual de queda? Como que eu já sei que é queda? Que é de 10 para 7,50 diminuiu. Eu vou identificar esse percentual. Automaticamente, nada impede, se fosse de 10 para 11 para 12, ele também calcularia essa variação de percentual, que seria um ganho, tá? Então, a título de cotação, um aparente ganho. Ele só vai ter efetivamente esse ganho ou essa perda se ele fizer essa operação de venda, tá? Então, para isso, primeiro passo, a gente zera aqui, calculadora, digita os 10, Enter, né, que é a minha base de compra, a minha referência. Depois eu vou digitar o 7,50, que é a cotação que eu estou, então 7,50. Como eu quero calcular essa variação de percentual, eu vou colocar aqui o delta, que representa essa variação, e o percentual, que é conhecido também com essa análise horizontal, né, que eu vou identificar que é um percentual de queda. Como é que eu sei que é um percentual de queda? A própria calculadora ilustra isso. Menos, representando queda, 25%. Então, de 10 para 7,50 representa uma queda de 25%. Então, é lá, a notícia aí talvez não muito interessante para você. Então, você teve uma queda nesse fundo imobiliário de 25%. No entanto, se você for aquele investidor de longo prazo, né, compra, segura, né, buy and hold, provavelmente que lá na frente ele pode voltar a subir. E aí, dependendo da sua estratégia, você pode ou não vender esse ativo, tá certo? Então, tá lá, queda de 25%. Então, dentro da linha aí da contabilidade, das finanças também, de maneira geral, é usado, por exemplo, para análise de um faturamento. O faturamento de um mês para o outro aumentou, reduziu. Dentro do financiamento, por exemplo, a parcela de um mês para o outro aumentou, diminuiu. Então, você consegue acompanhar essa evolução, essa variação percentual. E a 12ª função, a última, né, dessa bateria aqui de noções gerais, mas não menos importante, o cálculo de percentual. Nesse cálculo de percentual, nós temos o exemplo do Giovanni, que ele tirou 75% na prova de matemática financeira. Essa prova ela tem um valor de 3,5 pontos. Eu quero saber qual foi a nota do Giovanni. Ou seja, 3,5 pontos é 100%. Se ele tirou 75, é quanto? Daria também para fazer uma regrinha de 3, mas a gente também pode usar aqui a própria calculadora, nessas noções gerais, funções gerais, para entender qual é a nota dele. Então aqui nós vamos zerar primeiro, tá? Vamos digitar a nota 100% primeiro, que é 3,5, Enter. E vamos depois digitar o percentual que o Giovanni tirou, que foi o 75, ó. Então, digitar o 75 e aqui o botão de percentual. Quanto que 75% representa de 3,5 pontos? Vou apertar aqui, ele já acha 263. Se eu quiser, ó, F6, tá vendo que ele tem mais casas decimais? 2,625. Às vezes o professor ele lança lá, né, as notas com 2 casas decimais. Aqui eu já consigo ver que existe um arredondamento. Inclusive, a própria calculadora, ela considera todas as casas, mas como está no F2, aí sim ele usa a função arredondamento. Então, a nota do Giovanni foi 2,63. Essa função aqui ela é bastante útil, você quer identificar qual é o percentual em cima do número total. Ou, por exemplo, eu tenho uma taxa de 2% de juros, vou pagar em um único mês, por exemplo, só um cálculo bem rápido aqui, tá? Em cima de um montante de R$10 mil. Tá? Então, quanto que é 2% em cima de R$10 mil? Para fazer juros, cálculo, mora, atualização, né? De um mês ali. Então, você pode aplicar em cima daquele valor, esses 2% que ele já faz esse cálculo também, tá? Então, observe que a gente teve aí 3 cálculos percentuais diferentes. Cada um deles tem as suas qualidades. Uma para analisar a representatividade, conhecido como análise vertical. Uma para analisar o crescimento ou a queda, conhecido como análise horizontal. E outro para analisar realmente um percentual aplicado em cima do montante global, né? Como foi esse caso aqui do Giovanni, o exemplo que nós mencionamos também anteriormente. E eu vejo você na nossa próxima aula, onde nós vamos sim dar início à matemática financeira aplicada na calculadora HP2C. Até lá!